Esta conferência será gravada Obrigadão. agora. Obrigado. Bom, nada. Então, obrigado você. Bom, então nessa sequência, então, dividimos aqui, temos os vasos mais lateralizados, eu tenho a subclave direita, a subclave esquerda e os vasos mais medializados com as carótidas comuns direita e carótida comum esquerda, né? E a partir daí, do próprio arco da horta, surgem diversas variações, né? Isso aqui é uma classificação feita por um trabalho, eu vou mostrar um pouquinho mais adiante, o trabalho, mas nós temos um tipo 2, por exemplo, né? Isso aqui é importante a gente verificar até no próprio perfil de desenvolvimento embriológico, né? Porque a partir da formação do tubo primitivo cardíaco e a junção da aorta dorsal e da aorta ventral, e a formação de todos os padrões segmentares, né, dos eixos da aorta. A partir daí surgem esses vasos, e esses vasos aqui eles têm uma relação muito íntima com os arcos faríngeos da face, que a gente acabou comentando na última aula que eu falei com vocês sobre os músculos inervação da face, né? A gente falou um pouquinho sobre arcos faríngeos, então eles têm uma relação muito íntima com os arcos faríngeos também. Então, no padrão 2 aqui, eu tenho um tronco braquicefálico, mas as duas artérias carótidas comuns saem desse tronco braquicefálico. Então, esse tronco braquicefálico, ao invés de se bifurcar somente para o lado direito, ele também carrega aqui uma vascularização do lado esquerdo, que é a carótida comum do lado esquerdo, né? Eu ainda tenho aqui um padrão diferente, tá? Que quando a artéria vertebral, ao invés dela surgir da própria subclave, ela está deixando aqui o seu caminho do próprio arco da horta, no seu ponto final, né, do arco da horta, ao final do cajado. É um outro padrão de variação anatômica que a gente pode ter nessa região. Esse aqui é chamado tronco bicarótido, onde a gente vê um único tronco emitindo a carótida comum direita e a carótida comum esquerda. E as subclávias deixam, a partir de vasos simples, o próprio arco da horta, né? Esse tipo 5 aqui ele é mais complicado, e por causa disso a gente vai tomar um pouquinho mais de tempo com ele, porque eu tenho um vaso que é chamado de dextra lusória, ela vai deixar, ela vai surgir na margem posterior da horta e vai dar uma volta, vai fazer um círculo. Eu vou mostrar direitinho esse vaso já já. Aqui eu tenho um caso em que eu tenho um tronco bicarótico, tá? E um tronco bissubclávico, onde eu deixo tanto a direita quanto a esquerda de um único ponto. Mas lembrem que a subclave direita, neste caso, assim como essa aqui, vai acabar fazendo um trajeto retroesofágico, passando por trás do esôfago, tá? O que pode gerar uma disfagia lusória no paciente. Aqui, eu não tenho tronco braquicefálico nesse tipo 7, então os vasos caróticos surgem independentes, né? E nesse último caso aqui, com o surgimento então de um único ramo aqui, que vai deixar, que é um ramo tireoide inferior, artéria tireoide inferior, que já sai do próprio trajeto aqui. Isso é importante verificar, porque ela pode ter um trajeto anterior na face da traqueia, na face superficial, e pode ser lesionada em algum tipo de acesso cirúrgico às vias aéreas superiores nesse ponto, tá? Então, reparem, quando a gente estiver lecionando para vocês sobre os vasos, a gente vai estar falando de um padrão, né? E esse padrão, na anatomia, ele sofre diversas variações, que são muito dependentes ao longo do processo de desenvolvimento embriológico. Então, esses outros padrões aqui, eles podem conduzir a gente a cometer alguns erros, se a gente não os conhecer durante um tratamento clínico, ou mesmo ao cirurgião durante um tratamento cirúrgico, né, ao acessar uma região. Então, é muito importante que a gente tenha um conhecimento anatômico não só do seu padrão mais comum, que é o padrão comum da anatomia que você vai encontrar na literatura, mas também daqueles padrões que normalmente você não encontra na literatura, que são padrões de variação, você vai encontrar geralmente em artigos científicos, né? Eu fiz aqui uma coleção de alguns, né? Isso aqui fala exatamente da organização anatômica das variações do arco da aorta, né? E inclusive traz uma revisão embriológica sobre o caso. Posso passar também para vocês. E aqui a gente vê
eu peguei uma imagem melhor aqui para a gente poder verificar melhor, um pouco dessa passagem, porque o arco da aorta ele geralmente se destaca anterolateralmente, se destacando à direita para a traqueia e o esôfago, para depois fazer um trajeto se posteriorizando, né? Então ela segue anteriormente e se lateraliza a esses órgãos que são medianos, né, na cavidade. E aqui você vê que ela emite um pequeno arco anterior e um pequeno arco posterior, englobando esses elementos na base, no ápice do mediastino, né? E aí você vê novamente a saída dos seus ramos e vão estar misturados ao longo desse trajeto, né? O que chama-nos a atenção também nesse caso aqui é o tronco arterial, que é o antigo ducto arterioso embriológico, que vai estar um pouco mais inferiorizado ou lateralizado, né? Isso aqui é a inversão, né? Quando você tem a inversão de formação, onde você vê que o arco da aorta está invertido para o lado oposto, né? Então você tem o tronco bracocefálico à esquerda e não à direita, né? Pode acontecer nos sítios inversos totais, ou sítios inversos específicos para alguns vasos, ou no caso de dextrocardias, né? E a formação do ligamento arterioso. E nesse ligamento arterial, e nesse caso aqui, você vai encontrar o nervo laríngeo recorrente no lado oposto, né? O que se encontra geralmente no lado esquerdo, passando por esse trajeto, vai estar no lado oposto, vai estar à direita. Aqui a gente vê um trajeto retroesofágico do arto aórtico, né? Então, esse trajeto retroesofágico também pode gerar disfagias lusórias atrás do esôfago e gerando condições clínicas ao paciente, né? Inclusive dificuldade de deglutição ao paciente, diminuindo esse espaço retroesofágico. E aí o ligamento arterioso, nesse caso bem maior, e se destacando nessa região. Bom, isso aqui eu encontrei num livro que tem online. Também é importante vocês terem esse. É um atlas, tá, digitalizado, e como ele é segmentado, você consegue entrar no site e descrever o tipo de variação que você está procurando. É variação muscular, é variação nervosa, é variação vascular. E aí, dentro dela, você pode procurar variação vascular pelo membro superior ou variação vascular da artéria X. Então, é um bom ambiente para a gente buscar variações. Mas, geralmente, as descrições que nós temos nesse site são muito antigas, né? Então, vocês vão achar ali informações ou imagens já de livros muito antigos. Aqui a gente vê o surgimento da artéria vertebral, entre a carótida comum esquerda e a subclave esquerda, né? Aqui você vê um tronco bracocefálico com a união das carótidas e o surgimento da carótida comum esquerda a partir dela e a artéria vertebral surgindo aqui. Então, geralmente esses livros mais ricos de informações são livros mais antigos. Na sua grande maioria, eles estão em francês ou italiano, ou também espanhol. E a gente costuma até citar alguns deles. O próprio Testi é um que traz bastante variação anatômica, e é importante que vocês se habituem a verificar isso na literatura ou mesmo nessas obras. Bom, essa aqui é uma imagem mais clara da artéria lusória, né? Por quê? Se vocês observarem, aqui está o arco da aorta e saiu daqui a artéria carótida comum direita e a artéria carótida comum esquerda. A artéria subclave esquerda está fazendo a sua passagem e a artéria subclave direita, ela está deixando o arco da aorta, passando por trás do esôfago para fazer o seu trajeto inverso. Tá? Então, aqui, a gente consegue observar aqui no próprio contraste, né, a passagem do catéter aqui, né, uma imagem bacana para a gente ver um pouquinho no caso, né, o arco da aorta, o tronco bracocefálico. Aqui no caso eu tenho uma artéria carótida comum direita, uma artéria carótida comum esquerda. Vou apagar um. Bom, a artéria carótida comum esquerda, a artéria carótida comum direita. E aqui da subclave esquerda, reparem, da própria subclave esquerda, não é nem do arco, está surgindo a subclave direita, que está dando a volta por trás desses vasos, né, para ir em direção à região subclave direita, a base do pescoço ao lado direito, né, mas passa por trás
dessas vísceras, né, mediais no pescoço. Bom, e aí mais um artigo descrevendo o fato, bem comum da gente encontrar esse tipo de artigo apontando algum tipo de ramo aberrante vinculado à artéria subclávia direita, né? No caso aqui, essa é a chamada artéria lusória, por conta da difusão disfagia lusória, né? E os aspectos clínicos e morfológicos, então, é uma revisão sistemática, né, que trata dessa variação. E aqui, então, eu tenho o padrão comum, e aqui, novamente, mostrando a passagem dela no espaço retroesofágico, né? Então, é importante a gente ficar atento a isso. Aqui é um trabalho também que a gente fez, que a gente publicou, né, uma discussão clínica a respeito da artéria lusória. Então, muitas vezes vocês vão estar no anatômico, vão estar observando as peças e muitas vezes elas vão ter um padrão, uma distribuição, um relacionamento anatômico diferente daquilo que está no livro, né? Então, vocês precisam entender para onde aquele vaso está indo. A artéria está indo em tal direção, está emitindo tais ramos. Então, é isso que a gente precisa entender para a gente poder saber do que a gente está falando. Então, quando a gente pinçar um vaso, pode ser que ele apresente uma distribuição, uma relação anatômica diferente. A gente pode estar falando de uma variação anatômica, e isso não é nada alarmante, mas é importante que a gente tome conhecimento. Isso é uma imagem do próprio departamento de anatomia, tá? Onde a gente pega aqui por trás, ó, aqui está a traqueia, tá, do cadáver, e aqui por trás eu pincei a artéria subclávia do paciente, né, do cadáver. E ele passa por aqui, passando por trás da artéria carótida comum, e novamente pinçado aqui. Então, nas setas, né, as setinhas brancas, elas indicam a passagem da artéria lusória, né, passando aqui por trás. Então, isso é um dos exemplos que a gente tinha lá no departamento. Bom, nesse caso aqui também, a gente consegue, como a artéria lusória passa, né, nesse sentido, e aqui descendo o nervo vago, a gente vê que o nervo vago ele não tem o nervo laríngeo recorrente, né, que estaria chamado de nervo laríngeo não recorrente, nesse caso, porque ele não foi puxado durante a formação dos eixos axiais, né, aórticos, para baixo, então forma o nervo laríngeo não recorrente. Só citando aí um epônimo que eu havia esquecido de citar, Sonderfall, que é o nome do epônimo do tronco bicarótico, que a gente pode encontrar também nesses casos, tá? E a gente já viu alguns troncos bicaróticos no departamento de morfologia. Essa imagem aqui, inclusive, é desse atlas que eu citei para vocês, tá? Que eu vou mandar o link para vocês assim que acabar a aula. É um atlas super especial, digitalizado, para a gente entender as variações anatômicas. Bom, isso aqui foi um estudo não publicado que a gente preparou no departamento de morfologia. A gente coletou a artéria lusória, e aí eu segmentei ela em 3 partes, né? Na parte pré-retroesofágica, na parte retroesofágica e na parte pós-retroesofágica, ou seja, antes de atravessar por trás do esôfago, depois, né, atrás do esôfago e depois do esôfago. O que eu queria entender? Eu queria analisar a densitometria da parede desse vaso para entender se havia alguma lesão ou alguma alteração na parede do vaso ao longo desse trajeto, né? Porque ele é comprimido o tempo inteiro. Então, não havia diferença estatística na densitometria, nos resultados, então não havia nenhum grande achado para a gente prosseguir. Bom, aí citando mais casos clínicos, aqui a gente vê um aneurisma, né, da artéria torácica descendente, mas também vinculada a uma artéria subclávia direita aberrante, que é o caso da artéria lusória, né? Então, imagina, você vai fazer uma exploração no paciente e encontra ali um vaso aberrante, né? Então, a gente tem que estar ciente sobre o surgimento desses vasos. Também o tratamento de aneurisma, né, da artéria subclávia aberrante,
também pode ser encontrado. Aqui a gente vê já algumas variações na artéria subclávia, né? A artéria subclávia ela forma um pequeno tronco, tronco tíleo-cervical, né? Ele vai formar alguns vasos que vão passar, inclusive tem uma relação importante com o músculo escaleno, né? Principalmente o músculo escaleno anterior. E aí temos a passagem da artéria supraescapular, a artéria cervical superficial, formando seus ramos terminais, a artéria tireoide inferior, a artéria cervical ascendente, né? Mas esses próprios ramos, eles podem vir de um único tronco, formando a supraescapular ao longo da passagem da base do pescoço, né, que é uma variação bastante comum, ou mesmo a artéria escapular dorsal, que era um ramo da artéria cervical superficial, surgindo da própria subclávia, depois da passagem do escaleno. A artéria subclávia, quando ela passa aqui no escaleno, é dividida em 3 partes, né? Antes de passar no escaleno, atrás do escaleno e depois do escaleno. Então, são 3 porções. A terceira porção acaba na margem lateral da primeira costela, né? Então, aí dá esse início à artéria axilar. Então, nós podemos ter essa variação aqui também da escápula dorsal surgindo da terceira porção da artéria axilar, né? Esse ramo aqui geralmente é da primeira porção da artéria axilar. Então, até quando nós estivermos conversando sobre artérias do membro superior e a gente falar artéria subclávia, vasos da primeira porção, da segunda porção e da terceira porção, a gente está citando uma literatura. Existem várias literaturas e algumas delas são bem variantes ou alguns dados são bem conflituosos, mas a gente se baseia bem nos padrões anatômicos e a gente descreve algumas variações anatômicas. Aqui a gente vê a própria escápula dorsal e cervical superficial saindo da terceira porção, né? Que é um caso também mais incomum, mas eu já vi esse caso no departamento, tá? Então é importante a gente ter esse tipo de variação na nossa visualização. Aqui, após a passagem na primeira costela, a artéria subclávia ela passa a se chamar artéria axilar, e ela novamente vai ser dividida em 3 porções didaticamente pelo próprio músculo peitoral menor, que é esse músculo representado aqui por essas fibras, tá? Então, esse trajeto vai desde a primeira costela, aqui na margem lateral da primeira costela, até o músculo redondo, né? Então, todo esse leito aqui, todo esse vaso é chamado de artéria axilar. E ela é dividida didaticamente em 3 porções, onde eu consigo identificar os vasos da primeira porção, da segunda porção e da terceira porção, tá? Através da passagem então do peitoral menor, ela é dividida. Então eu tenho aí a artéria torácica superior, eu tenho os ramos da tóraco-acromial surgindo aqui, ainda perfuram a face clave peitoral, surgindo da borda medial, né, do peitoral menor. Da segunda porção, raramente eu tenho uns ramos, mas é descrito também a passagem da artéria torácica lateral nessa porção. E aí, da terceira parte, terceira porção da artéria axilar, existe o maior ramo de todos, que é chamado tronco subescapular, que é onde a gente vai mais encontrar variações anatômicas, né? Ainda encontramos aqui as artérias circunflexas do úmero, que dão a volta, faz uma anastomose e dão uma volta ao longo do colo do úmero. Então, também olhando do colo cirúrgico do úmero, também olhando esse padrão de vascularização. Então, as variações anatômicas, como existiam aqui na artéria subclávia, né, as variações anatômicas bastante relacionadas a uma porção específica, né? As principais variações anatômicas da artéria subclávia estão relacionadas à primeira e segunda porção. Na artéria axilar, as variações anatômicas estão relacionadas principalmente à terceira porção, tá? Que é a artéria subescapular, também chamada de tronco subescapular. Então, uma visualização mais complexa, porque a artéria subescapular, a artéria axilar, quando ela passa pela axila, ela é envolvida, né, pelos feixes do plexo braquial, que estão aqui formando seus fascículos, para formar seus ramos terminais. Então, ela é mais complicada da gente visualizar na prática, ainda mais porque seus ramos podem ser bastante delgados, bastante finos, então a gente precisa entender realmente a sua distribuição,
né, e observar suas relações anatômicas, que dificilmente vão mudar completamente, mas elas podem sim sair de um tronco único, por exemplo. Então é isso que a gente precisa ficar de olho. Então, um outro trabalho aí que a gente publicou há algum tempo atrás, que era a saída da artéria braquial profunda bilateralmente, saindo de um tronco aberrante, que era vinculado exatamente aqui a artéria braquial profunda, né? Saindo de um tronco comum, que era a artéria subescapular. Aqui está a artéria subescapular, né? Saindo, e daqui surgiu, da própria artéria subescapular, a circunflexa do húmero, né? Que fez esse trajeto, e aqui ela continua como artéria braquial profunda. E por quê? Ela está acompanhando o nervo radial, vai atravessar um espaço específico para ir para a loja posterior de braço, junto com o nervo radial, né? Então, ela acompanhava esse trajeto, foi mais simples da gente identificar. Então, fizemos também essa comunicação científica. Também temos aqui um outro caso, que são a própria saída das artérias circunflexas do úmero, são vasos bastante importantes quando a gente trata lesões proximais, na epífise proximal de úmero, e principalmente aquelas lesões relacionadas lesões traumáticas, ali, trauma de colo cirúrgico, porque é justamente aonde os vasos circunflexos do úmero se encontram. Então, aqui eu tenho o tronco, né, a passagem dele, e formação, então, da artéria circunflexa posterior de úmero, seguindo o nervo axilar, porque elas têm um trajeto, elas se acompanham num trajeto, né? Então, a circunflexa posterior de úmero seguindo, a circunflexa anterior de úmero deixando aqui acima, né, no seu ponto terminal, e ainda formando um pouquinho mais abaixo a distribuição em tóraco dorsal, né, que vai dar a circunflexa da escápula, desculpa, e tóraco dorsal. A circunflexa da escápula vai dar a volta por baixo do arco e vai fazer uma anastomose importante na vascularização da escápula, né? E a tóraco dorsal seguindo seu trajeto para fazer vascularização do grande dorsal. Então, era um caso mais complicado da gente ver, mas se você observar visualmente, quando você vê o tronco, ele geralmente tem um diâmetro maior, então é importante nesses estudos anatômicos a gente observar o diâmetro e a distância com que os ramos deixaram o tronco principal, que no caso é a artéria axilar. Tá? Então, geralmente são alvos de estudo quando a gente observa isso. E até porque um ramo desse pode estar sendo utilizado para outros procedimentos cirúrgicos. Então, a gente tem que saber essa distância. Importante também a gente observar nesse caso aqui que quando você observa o tronco e você não observa as distribuições comuns, você, quando começa a identificar os trajetos, né, para onde estão indo cada um dos ramos terminais, fica muito mais fácil da gente identificar do que a gente está falando, né? Então, principalmente quando você acompanha um nervo específico e assim vai. Tá? Bom, novamente o caso, né, dela surgindo, a artéria circunflexa seguindo o nervo, né, a circunflexa posterior seguindo o nervo axilar, e aqui, como eu falei para vocês, as distâncias, né, que elas deixam os seus pontos de origem, né? Então, isso é importante para a gente observar as relações anatômicas. Então, geralmente são observadas nesses estudos. Isso é um trabalho, peço até desculpa pela foto, mas é um trabalho que a gente levou para um congresso, e a gente observa aqui a saída de um dos ramos, que ainda está falando da primeira porção, mas é a artéria tóraco-acromial, né? O ramo tóraco-acromial, ele vai se dividir em 4 ramos terminais. Eu tenho um ramo peitoral e um ramo clavicular. Geralmente, elas podem sair de um único tronco, chamado tronco clavipeitoral, tá? E seguindo aqui, eu tenho um único tronco chamado delta acromial, formando então um ramo deltoide e um ramo acromial, onde eles se dividem exatamente neste ponto. Então, a artéria tóraco-acromial ela pode se
diferenciar, pode ser dividido de várias formas, ou com um tronco clave peitoral, ou se dividindo realmente em ramos independentes, como é o caso aqui, ou num tronco delta acromial, ou num único tronco que se divide unicamente em 4 ramos, e a gente fez um estudo, identificava um pouquinho esse padrão, né, de vascularização. A gente fez uma apresentação num congresso, mas como as imagens ficaram bastante pobres, a gente não pode seguir com a publicação na época. É um trabalho para ser retomado. Tá? Então, existe também esse padrão de variação nesses ramos. Esse pesquisador, vocês vão encontrar ele bastante se vocês forem buscar padrões de vascularização no corpo. Né? Ele estuda bastante, e principalmente as relações das variações anatômicas com o desenvolvimento embriológico. Né? Ele tem algumas variações, tem algumas revisões anatômicas importantes. Aqui a gente vê um padrão de relações anatômicas das artérias no braço. Quando a artéria braquial é posterior ao nervo mediano, ela é chamada de artéria braquial. Então, é o padrão normal, né, que nós temos. Mas, às vezes, ela pode ser anterior ao nervo mediano. Então, ela pode ser chamada, neste caso, de artéria braquial superficial. Tá? É bastante comum da gente encontrar, se eu não me engano. Eu estou citando pouco aqui frequência anatômica, porque isso tem uma grande diferença nas etnias. Né? Então, tem uma variação muito forte. Você encontra de 0,5% de uma variação até 15%. Então, é um pouco incomum essas diferenças, e eu prefiro citar quando a gente tem mais relacionado à nossa população, estudos feitos uma revisão sistemática profunda. Bom, artérias, então, no braço, as mais superficiais, né? Quando a artéria ela termina no próprio braço, né? Ela tem um ramo que termina no próprio braço, ela pode ser chamada de artéria braquial acessória. Existem artérias superficiais, braquiais superficiais, que são acessórias, fazem vascularizações em pontos específicos do braço e ali elas terminam, né? A artéria braquial ela persegue. E aquelas que continuam no antebraço. Então, eu tenho relacionado a radial e ulnar, que são ramos da artéria braquial que vão formar as braquiorradiais ou as braquio-ulnares, né? Que são bem comuns da gente encontrar. As braquio-ulnorradiais, né? As braquiointerósseas, que são mais raras ainda, e as braquiomedianas, ainda mais raras do que todas essas, porque a própria artéria mediana já tem uma inconsistência forte. Né? Então, elas também podem ter uma localização mais superficial e aí serem chamadas ainda de superficial braquiorradial, superficial braquiulnar e assim vai. Tá? Então, tudo relacionado à sua distribuição. Eu ia citar um pouquinho da embriologia aqui, da formação, né, do pedículo, né, a formação da artéria braquial, né, subclávia, formando a axilar e formando a braquial, né, se dividindo aqui nas regiões, e aqui todo o plexo, né, que vai se formando no broto, no membro superior, e ele se dividindo lá na frente nos plexos em radial e ulnar, né? Porque o único tronco que foi para lá chama-se artéria mediana, né? E ela se volta formando 2 arcos aqui que a gente vai aprender na mão, e essa artéria ela geralmente se torna obliterada, né? Ainda temos aqui a persistência ainda da ulnar, da interóssea, mas quando há persistência de comunicação até lá na frente, é a artéria mediana. Então, os padrões de variação anatômica do membro superior e o estudo estatístico. Né? Novamente, o pesquisador que eu citei para vocês, para nos trazer um pouco das imagens. Então, aqui o que a gente vê? A gente vê aqui uma artéria braquial superficial. Né? Vocês veem que ela é anterior ao nervo mediano, como eu havia citado. Né? A artéria braquial superficial, e deixando lá na fossa cubital a formação da radial e da ulnar, ok? Bom, novamente uma visão da artéria braquial superficial, né? E a formação, então, vocês verifiquem que ela não está terminando aqui, então ela está ainda formando ramos
no antebraço, né? Então, a gente vê aqui superficial braquiulnar, né? Que ela tem um trajeto de não terminar no braço, ela é anterior ao nervo mediano, não termina no braço, seguindo então até a fossa cubital, onde vai fazer a sua divisão, né? Aqui, novamente, a superficial, né, que é a terminação da axilar, né, mas ela tem uma relação diferente com os nervos no braço, né? Então, são padrões que a gente pode ser que a gente encontre durante uma dissecção, ou durante um estudo de prossecção, ou mesmo durante uma cirurgia ou num paciente em vivo, né? Novamente, aí o trajeto da superficial braquial, né? E a superficial braquial braquiulnar, né? Deixando seu trajeto aí mais complexo aqui para baixo, a superficial braquiulnar, né? E a artéria radial aqui, que vai estar coberta pelo músculo braquiorradial, né? mais simples da gente identificar, mas ela um trajeto bem superficial aqui sobre a musculatura, inclusive pinçando aqui um dos elementos de fixação do músculo bíceps braquial. Então, ela está pinçando aqui a aponeurose bicipital, né? A artéria superficial braquiulnar. Aqui um pouquinho dos padrões, já que é uma revisão sistemática, a gente pode pegar um pouquinho dos padrões que eles foram observando. Então, a artéria braquial, ela está persistente em 75% dos casos, 76% dos casos, desculpa, e a artéria braquial superficial em 4,9%, quase 5% dos casos, mas ao longo das revisões, né, as revisões, ele comparando seus dados com as revisões, elas apontam um dado ainda superior, 7,28%. Então, é bastante comum da gente observar, tá? E os padrões, aí você vê da artéria braquiorradial, artéria braquiorradial, 13,8% e a 11%, né? É bastante comum também da gente observar esses ramos. E aí todos os outros ramos com incidências bem baixas, tirando o tronco braquiulnar, né? O ramo superficial braquiulnar, que foi o que ele também acabou de citar. Os achados dele de 4,2 versus 2,7 da literatura. A gente observa aí no antebraço, a artéria radial e ulnar, elas estão normais em 81,22%, mas elas também podem variar em uno-radial ou braquio-radial em 13,8% e 11,1%. Então, é bastante comum também a gente observar esses ramos com padrões diferentes, né? E aí a gente vê o padrão mais diferente o braquiulnar superficial e braquiulnar braquiulnar superficial e braquiorradial superficial, né? 4,2% e 2,7%. Bom, e na formação da interóssea, a gente vai ver a artéria braquial formando as recorrentes, né? Recorrente radial, as recorrentes ulnares, a interóssea, né? A interóssea comum, e formando a artéria radial e a artéria ulnar. Esse é o nosso padrão, é o que a gente vai estudar, tá? Ao longo das nossas aulas. Mas a gente também pode ver a artéria braquial, onde a gente vê uma artéria recorrente, deixando esse caminho, mas o tronco das interósseas formando um outro ramo recorrente, sem ser o recorrente interósseo, acompanhando o caminho da recorrente radial, né? E formando também um ramo que circunda ao longo da musculatura do antebraço, na loja anterior, que é a artéria mediana, um ramo mais difícil da gente ver, mas a gente vai estudar um pouquinho dele. Então, a gente vê também alguns outros padrões, né, também para a gente não entrar muito profundo nisso, mas são padrões mais raros da gente observar. Foi outro estudo que a gente fez também, esse aqui também é um dado não publicado, em que a gente ficou mensurando os diâmetros desses vasos com paquímetro digital e a distância em direção à artéria interóssea comum, né? Então, os principais ramos, a distância da interóssea comum para o ponto de divisão da artéria braquial, o diâmetro da artéria interóssea comum, da artéria interóssea anterior, né, o ponto proximal e o ponto distal, a interóssea posterior, ponto proximal e ponto distal, e a distância da artéria radial e ulnar e os seus diâmetros, né? Então,
o número de espécimes que foram utilizados para cada um desses ramos e o valor mínimo e o valor máximo encontrando com a mediana, desvio. O que a gente observa aqui é um padrão bastante comum deste elemento, mas a artéria interóssea comum ela é bastante variante, né, em termos de diâmetro, em termos de distribuição. Bom, essa aqui foi minha primeira contribuição científica, não lembro não, foi minha segunda contribuição científica lá no departamento. Foi em 2009, se eu não me engano, eu não estou vendo aqui o canto da tela. Em 2009 a gente fez essa contribuição que era a artéria mediana persistente, né? A gente fez uma abordagem anatômica de um achado que a gente teve no departamento com as suas implicações clínicas. Aqui na pinça, a artéria mediana, não sei se o Rodrigão vai lembrar disso aí, foi uma das primeiras dissecções que eu tive o prazer de participar lá no departamento. Fiz isso aqui junto com o monitor Edson Constantino, um excelente monitor, caveira. E aí, passando aqui a artéria mediana, a gente interpretando ela a partir dos achados da própria musculatura, né, o trajeto dela, porque aqui a gente vê a passagem vascular normal, né, a artéria radial e ulnar posicionadas aqui, e no meio a artéria mediana, que, como eu estava citando, ela é um elemento importante durante o desenvolvimento embriológico, mas ela pode permanecer, ela pode se persistir após o desenvolvimento embriológico e manter um canal aberto de vascularização. Bom, nesse caso aqui, quando a gente encontra o padrão de vascularização na mão, né, teoricamente você deveria formar dois arcos, né, um arco superficial e um arco profundo, e no caso aqui o arco superficial você vê a artéria radial chegando ao primeiro dedo, né, e contribuindo principalmente com o arco palmar profundo. Mas no superficial você vê a artéria ulnar chegando e formando seu arco, um arco incompleto, né, e com uma contribuição da artéria mediana, né, e formando aí os ramos metacarpais. Ou ainda um arco formado pela mediana e pela artéria radial, formando então ramos digitais, né? Você vê aqui os ramos digitais para o primeiro e metade medial do terceiro dedo, né? Primeiro, segundo e metade medial do terceiro dedo, e daí a artéria ulnar contribuindo com os demais, metade lateral, metade medial, desculpa, do terceiro dedo até o quinto dedo. Tá? Então, no nosso caso aqui, a gente não tinha formação do arco também. Aqui a gente vê a artéria ulnar e aqui a gente vê a artéria mediana, fazendo a contribuição, então, para o polegar, fazendo uma anastomose aqui com a artéria radial, né? E uma contribuição última aqui que está relacionada apenas à metade do terceiro dedo. Bom, aí os padrões de surgimento da artéria mediana, a partir do tronco interósseo, né, ou da própria artéria radial, né, pode surgir da própria artéria radial, ou pode surgir até da própria artéria braquial, na bifurcação da artéria radial e da artéria ulnar, ou surgir ainda do braço, a artéria mediana pode surgir do braço, pode surgir a artéria mediana superficial, acompanhando superficialmente o nervo mediano, se deslocando anteriormente a ele. Então, um padrão bem comum. Bom, falando de veias, aí a gente vai citar poucas, mas a veia cefálica é bem rápida da gente observar no membro superior dissecado, e a gente vê ela passando aqui sobre o deltoide, formando um sulco, né, deltopeitoral no deltoide, e cruzando esse músculo. A gente pode observar que ela, muitas vezes, ela pode terminar lá na própria subclave, não na axilar, pode ter terminações diferentes. É um trabalho também não publicado de uma variação que a gente viu. Esse é um outro trabalho que a gente publicou dos padrões de variações anatômicas venosas na fossa cubital, que é muito utilizado para punções superficiais na fossa cubital, né? Bastante importante. Então, temos um padrão onde eu tenho a veia basílica e veia cefálica, né? E aí eu tenho uma veia cefálica mediana e veia basílica mediana ou média, formando uma veia mediana do antebraço, né? Ou tenho uma veia comunicante,
entre as duas, né? A veia comunicante mediana, formando a veia mediana. Então, tenho padrões em que elas não se comunicam, ou tenho padrões em que ela termina apenas em um dos troncos, eu tenho padrões de comunicações duplas, triplas, ou formando apenas arcos. Então, existem diversas variações. Qual é o tipo mais comum? O tipo mais comum, no total, tanto homem quanto mulher, 25%, olha quanto é variante, né? É o tipo 1, né, o do V, a gente chama de V venoso, da fossa cubital, e ainda temos um padrão bastante alto no tipo 7, né? Opa, desculpa. No tipo 7, né, que a gente vê uma comunicação múltipla entre os vasos, né? Ainda temos o tipo 4, tipo 2 e tipo 4 bastante constantes. Então, isso aqui foi dentro dos cadáveres que nós tínhamos à disposição no departamento. Então, vejam como é variante, como é complexo você interpretar isso com padrões bastante comuns, né, de ver o tipo 1, tipo 3, tipo 2, tipo 4. Bom, mas era isso que eu tinha para vocês hoje. E aí fico aberto para a gente discutir agora as dúvidas, né? Beleza, meu amigo? Parabéns, hein? Valeu, irmão. Obrigado. Show de bola. Gente, vamos lá, aberta dúvidas aí. Uma sala bem interessante porque você vê que a variação atômica é nosso dia a dia, né? Então a gente convive com isso. Mas tem algumas que eu acho que a gente tem que ter muita atenção, né? Pode comprometer muito a gente em procedimentos e tudo mais. Então é bem interessante, pelo menos saber que existe, né, Rafa? Sem dúvida. Isso, como eu estava falando, não é uma aula que eu estou botando aqui o Atlas, tá? Coloquei aqui o link do Atlas de variações anatômicas online, do Bergman. É uma aula que eu não costumo dar, lecionar ao longo do semestre. A gente acaba citando ao longo das aulas. Muitas vezes a gente vê ali no anatômico, as pessoas até brincam, né? Falam, não estou achando aqui, aí falam, deve ser uma variação anatômica. É uma piada que é verdade. Provavelmente é uma variação anatômica, né? Ou alguma coisa diferente ali que a gente está encontrando. É importante a gente entender esses padrões. Muitas vezes as pessoas interpretam de maneiras distintas. Eu vejo muitas pessoas formadas já com um pouco conhecimento sobre variação anatômica, né, Rodrigão? É isso aí. Pouquíssimas pessoas discutem variações anatômicas. Eu acho que desmerece também. Eu vejo muito cirurgião também começa a... O que é isso aqui? Afasta e vambora, né? Pois é. Pois Na é. Não dúvida, sabe o afasta que e é, bota vambora. pro lado. Pois é. Olha, estou vendo aqui uma pergunta. Pode Dá uma existir algum Júlia. comprometimento de irrigação do membro superior por conta disso? Pode até existir, mas geralmente é assintomático, né, Rodrigão? O paciente pode vive normalmente com artéria ilusória. Ela pode apresentar ali uma disfagia, que é uma disfagia e uma dificuldade de deglutição, tá? Existem graus de disfagia, mas ele pode apresentar uma disfagia. O nome dessa disfagia é disfagia ilusória. Essa dificuldade de deglutição é por conta da redução do espaço retrofaríngeo, retroesofágico, desculpa, para passagem atrás do esôfago. Então, pode ter um comprometimento, pode, mas na grande maioria dos casos inclusive, assintomático. Não, a disfagia ilusória não tem relação com o sistema porta-hepático, tá? O sistema porta-hepático é a junção de dois plexos ali na entrada do fígado, né? Todo o retorno venoso do intestino e o próprio plexo hepático no interior do fígado. E toda vez que você tem um vaso que se interpõe entre dois plexos é chamado de sistema porta. Nesse caso, uma veia porta, tá? Então não tem relação, não. Acho que é isso, né? Mais alguma coisa, gente? Acho que é isso, Rafa. Não tem Então tá bom. muito
Bom, também se tiverem dúvidas, manda depois. Eu posso enviar essa aula, tá? Porque acho que é uma aula mais difícil de ver, assim. Eu envio para que as pessoas possam pegar os artigos, possam estudar se quiserem. Vai estar no YouTube também, Rafael. Oi? Ah, tu vai estar no YouTube, tá bom, beleza, tá bom. Esqueci disso. Beleza. Então, beleza. Então, vamos encerrar por aqui, né, Rafa? Então, só para quem não pegou no começo da aula, eu mandei o programa para vocês, tá? Atualizei o programa com os convidados aí, com os professores que vão dar as aulas, né? E só lembrar que a aula do Manai é às 19 horas, que às 20 ele tem todo dia uma live que ele faz no Instagram, então não pode ser às 20 horas, tá? 8h30 a live dele. Então, só para lembrar isso. Só do Manai às 19 horas. O resto, se tiver alguma mudança, eu envio vocês, tá? O Rafael estão pedindo para você mandar a aula assim, porque parece que foi cortado o comecinho, se você puder. Não tem problema, não, eu envio. Tá bom, combinado. Beleza. Então tá bom, pessoal. Beleza. Obrigado aí por vocês terem Obrigado. comparecido. Obrigado aí, Rodrigão. Parabéns de novo. Beijo, amigos. Tchau, tchau. Valeu, abraço. Opa, parabéns, Rafael. Espera aí. Quem é aniversário? Quem faz aniversário, Guilherme? Entrega aí. Pro Afonso. Porra, não contou porra nenhuma. Pedro aí, pô. Agora Pedro tem que ligar a câmera aí, pô. Liga a câmera aí, Pedro. Tá de cueca em casa, não pode ligar a câmera, tá vendo? Você que enfraquece o aniversariante. Então, aí, vamos ligar aí o som aí, vamos cantar parabéns. Quem vai cantar parabéns aí? Parabéns, Pedrão. Tudo bem? Fala, amigo. Tudo bem? Parabéns. Felicidade, missão de vida. Obrigado. Eu não consigo ligar a câmera, mas estou aqui no microfone, pelo menos. Beleza. Parabéns aí, cara. Parabéns. Tudo de bom. Valeu. Então, parabéns para você, amigo. Tudo de bom, felicidade, missão de vida. Recebe o abraço grande da turma toda aí. Muito obrigado. Eu queria cantar, né? Mas tudo bem, tudo bem. Argentina. Canta, pô. Canta aí, Guilherme. Parabéns, Pedro Afonso. Obrigado. Vamos cantar então, pessoal. Vida longa e próspera. Parabéns, Cisne, pela tua aula. Vida, muita felicidade. Muitos anos de vida. Muito obrigado, galera. Muito obrigado. Parabéns, cara. Porra, aniversário, feriado e o cara tá aqui, Rodrigão. Porra, claro. Isso aí. Esse aí gosta mesmo. Porra, eu lembro dele, ficava até o final lá, igual um cupim em cima dos cadáveres. Prazer aí, professor Cavazói, tá aí, porra. Tá quietinho. Tô na área.